Boa noite, graça e paz. Dê um forte aplauso para Jesus nessa noite maravilhosa, abençoada. Libera aí um abraço para o seu irmão. Diga que bom te ver, que Deus te abençoe. Uma palavra de bênção para ele, para ela. Faça isso em nome de Jesus. Olha só, eu soube que tem um grupo de irmãos nos visitando aqui nessa noite. Eles são missionários do Centro de Treinamento Missionário da Igreja Quadrangular. São irmãos nossos de vários estados do Brasil. E eles estão fazendo um curso de missões urbanas e transculturais. Eles estão numa base aqui em Belém. E na folga deles dessa noite, decidiram aceitar o convite do irmão Anderson daqui para visitarem esta igreja e receberem mais de Deus. Onde estão esses irmãos aqui nessa noite? Fiquem de pé, por favor. É o Brasil aqui representado hoje na rampa. Forte aplauso ao Senhor pela vida deles. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que a unção de Deus liberada aqui nessa noite seja gigante na vida de cada um de vocês, no nome de Jesus. Obrigado. Os irmãos mais próximos aí, um aperto de mão, um abraço, um seja bem-vindo, um Deus te abençoe. Faça isso em nome de Jesus. Antes de abrirmos na palavra dessa noite, os que aceitarem esse desafio de oração deverão pegar esse papelzinho que a gente vai distribuir já já. Circuito Radical de Oração. Deus colocou no meu coração e no coração da pastora Andresa, na nossa família, inclusive a Nicole e a Lohane, elas estarão envolvidas nesse processo também. Deus gerou no nosso coração o desejo de fazer um propósito de oração. Minha família vai se reunir todas as noites em jejum e em oração por cada pedido que você vai mencionar nesse papelzinho. Nós queremos apresentar esse propósito durante 40 dias diante do Senhor, onde nós estaremos todas as noites mencionando o seu nome nas nossas orações, porque há uma convicção no nosso coração gerada pelo Espírito de que ao longo desses 40 dias nós vamos ouvir testemunhos daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então o desafio é o seguinte: durante 40 dias nós estaremos jejuando. Nós já decidimos qual será o nosso propósito de jejum. Inclusive até a Hannah vai entrar nesse propósito. Ela gosta muito de galinha pintadinha, e durante 40 dias ela vai ficar sem a galinha pintadinha. Quando ela crescer eu explico melhor isso para ela, não é? Então ela não vai ter esse... pois é, até a Laika, né? Vai entrar no propósito. Então, os restinhos de carne que sobram, a Laika não vai degustar durante 40 dias, vai ficar só na ração mesmo, não é? Então, amados, esse é um propósito que nós estamos estabelecendo na nossa casa. Ninguém vai tomar conhecimento do que você vai escrever aqui. O que você vai escrever vai ficar sob o meu conhecimento e da pastora. Nós faremos uma lista com todos os nomes que desejarem entrar nesse propósito. E durante todas as noites minha família vai se reunir para que estejamos apresentando diante do Senhor o seu clamor, o seu pedido, porque nós estamos entendendo que nesse semestre Deus está desencadeando algo tremendo sobre as nossas vidas. É razão de nós termos aqui nos últimos 2 sábados e hoje aqui um número tão expressivo de pessoas que está entendendo o que Deus está querendo fazer nesse tempo. Nós estamos acreditando e apostando firmemente nisso em oração, que o melhor momento da sua vida no Espírito será vivida nesse tempo, porque nós acreditamos que o Senhor está querendo desatar esse transbordar da presença dEle no nosso espírito. Você vai entender nesses dias, durante todas as ministrações desse semestre, que é possível, pelo Espírito, sobrepujarmos todos os gritos da nossa alma, todas as carências da nossa alma, todos os temores, todos os medos, todas as dúvidas da nossa alma. É possível, no Espírito, sobrepujarmos tudo isso. Você pode dizer amém? Então esse propósito de oração, nós queremos durante 40 dias orar por você, e queremos que durante esses 40 dias você ore pelas nossas vidas, ore pela nossa casa, ore pela nossa família. Amém? Então esse sábado eu peço que distribuam aqui
e vocês poderão no final devolver. Nós vamos precisar você que tem WhatsApp, coloque aqui, porque durante esses 40 dias, nós queremos mandar uma mensagem para você. Então, durante 40 dias você vai receber uma mensagem, um versículo bíblico, uma palavra de bênção sobre a sua vida. Pastor, quando é que nós vamos começar? Esse sábado e o outro nós estaremos apenas fazendo esse levantamento. Sábado que vem a gente vai divulgar quando começaremos esses 40 dias de propósito na presença do Senhor. Amém? Será algo tremendo, será algo extraordinário. Nós estaremos mexendo com o reino do Espírito nesses dias, chamando à existência as coisas que não são como se fossem. Pois é, irmão, esse papel é pequeno, né? Pega leve aí nos pedidos, irmão. Escreve atrás também, ó. Você pode colocar aí seu casamento, sua casa, sua família, sonho, um projeto. Nós cremos que ao longo desses 40 dias nós ouviremos testemunhos do que Deus estará fazendo no nosso meio. Aleluia. Você pode entregar no final, tá bom? Que você vai escrever seu nome, seu número de WhatsApp, estará indo para um banco de dados. Vamos imprimir essa folha, essa relação, para fazer parte de todas as nossas noites de oração. Sábado que vem a gente divulga qual dia que nós daremos início a esse propósito de oração e jejum, ok? Você que está com a sua Bíblia aí, abra no livro de Ruth. No livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. No Antigo Testamento, Josué, Juízes e Ruth, antes de 1 Samuel e 2 Samuel. Sei que nem precisava dessa dica, né? Porque você medita, né? No Antigo Testamento, já sabe todos os livros de cor. Aleluia! Senhor está aqui nesta noite. Pensei em ti essa semana, viu, Marcão? Senhor está aqui nessa noite, amém? Acharam Ruth? A partir do versículo 19 ao 22, a palavra do Senhor diz assim: Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade, eu disse o que, queridos? Toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi. Chamai-me de quê, igreja? Mara, porque grande amargura me tem dado o Senhor Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está falando nesses dias. Obrigado, Senhor, pela clareza do Teu Espírito no nosso entendimento, sobre o que o Senhor tem desejado fazer com essa geração.
Obrigado, Senhor, porque a vida no Espírito ela é dinâmica. A vida no Espírito é poderosa. A vida no Espírito, Senhor, é uma vida que nos projeta para frente, para o crescimento, para a maturidade. E eu quero te louvar, Senhor, porque nesses dias o Senhor está canalizando esse entendimento para a nossa vida. Eu sinto, Senhor, que nesses dias o Senhor está querendo nos projetar para um nível mais profundo de adoração com o Senhor, onde as emoções não serão capazes de abalarem as nossas emoções, a nossa adoração, onde a vida emocional, onde a vida na alma, Senhor, não será capaz de obstruir aquilo que o Senhor tem desenhado para cada um de nós. Senhor, nós estamos abertos nessa noite, para que o Espírito de Deus, Senhor, esteja desencadeando, Senhor, libertação no nosso entendimento, para que o Teu Espírito, Senhor, esteja fazendo florescer na nossa alma a esperança de que nós podemos viver dias melhores no Espírito, pelo Espírito, no poder do Espírito. Liberta-nos, Senhor, nesta noite, de tudo aquilo que está nos prendendo na alma, de tudo aquilo que está nos adoecendo na alma, de tudo aquilo, Senhor, que está gerando uma onda de amargura, de ressentimento, de decepções, Senhor, no nosso interior. Senhor, eu vim aqui para bradar nessa noite sobre os céus da nossa cabeça, que é possível vivermos uma vida vitoriosa em todas as áreas da nossa vida, e isso é possível pelo Espírito. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia, dia após dia. Nós queremos viver essa realidade, Senhor. Nós queremos viver essa verdade, Senhor. Espírito Santo de Deus, revoluciona o nosso entendimento nessa noite. Que esse lugar esteja impregnado por esta unção de vida. Que este lugar esteja saturado pela manifestação da viva presença do Senhor, que nos molda, que nos transforma, que nos cura, que nos sara, que nos liberta. Senhor, que não haja exceção nessa noite. Que o Teu Espírito nos pegue, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, nos molde, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, alcance o nosso entendimento nessa noite, para que vejamos, Senhor, que a vida cristã é muito mais do que a resolução das mazelas da alma. Existe um rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que nos faz entender que esse rio está dentro de nós. Do vosso interior fluirão rios de águas vivas. Ativa, Senhor, esse rio dentro de nós. Ativa, Senhor, essas águas dentro de nós, de forma, Senhor, que por onde essas águas passarem no nosso interior, que haja, Senhor, restauração, que haja, Senhor, libertação, que haja cura, que haja renovo. Nos ajuda a entender isso nessa noite, Pai, pois assim nós oramos, te dando graças por este momento, e fazemos isso em nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso àquele que reina e vive para sempre nessa noite. Forte esse aplauso para Jesus, querido. Amados, nós acabamos de ler uma história que mostra que Noemi e o seu marido Elimeleque enfrentaram uma grande fome na cidade onde eles moravam, na época em Belém. E diante daquela grande fome que assolou aquele território, que assolou aquela cidade, essa família tomou uma decisão. Eles disseram, talvez o próprio Elimeleque tenha conversado com Noemi, dizendo: meu amor, minha esposa, nós não temos mais condições de permanecermos aqui nessa terra, porque a fome assola a cidade, a fome assola esse território. E eles tomaram então uma decisão. Eles tomaram a decisão de se mudar para uma cidade chamada Moabe, a terra dos Moabitas. Só que lá nessa cidade, amados, Noemi amargou a pior decepção que ela poderia ter nessa vida. Nessa cidade, queridos, em busca do suprimento, em busca de uma condição financeira melhor,
em busca de uma qualidade de vida melhor, ela se depara com o pior cenário de toda a sua história de vida. Noemi teve que participar do funeral do seu esposo e teve que participar do funeral dos seus 2 filhos. Noemi, na terra de Moabe, teve que enterrar tanto seu esposo como a vida dos seus 2 filhos. Os terapeutas, queridos, eles chegam a dizer que não existe abalo emocional pior para a vida de uma pessoa, para a vida de um cônjuge, quando ela tem que enterrar o seu próprio filho, quando ela tem que enterrar o seu próprio marido. É o pior abalo emocional que pode existir para a vida de um pai e de uma mãe, é ter que enterrar o seu próprio filho, porque isso contraria a ordem natural da vida. Os pais foram estabelecidos, queridos, não para enterrarem os seus filhos. Os filhos, sim, deveriam, na ordem natural, enterrar os seus próprios pais. Mas Noemi amarga a pior decepção da sua vida. Se não bastasse ela ter que perder o seu marido, ela teve então que enterrar os seus 2 filhos. E a Bíblia, queridos, ela começa a descrever o abalo emocional que Noemi enfrenta na sua vida, de uma tal forma que ela chega na sua cidade e ela diz: olha, eu não quero que ninguém me chame mais de Noemi. Ela teve que retornar da cidade de Moabe para a cidade de Belém, e ela chega ali dizendo: eu não quero mais que ninguém me chame de Noemi, eu quero que me chamem de Mara. Sabe, amados, eu diria que Noemi, ela estava destruída tanto por dentro quanto por fora. Se existe um gatilho que dá início a uma depressão profunda na vida de um homem, na vida de uma mulher, esse gatilho se chama abalo emocional. O abalo emocional é o gatilho que desencadeia as depressões mais profundas na vida de um ser humano. E aqui estava Noemi vivendo esse pior momento na sua vida emocional, esse pior momento na sua alma. O salmista, ele enfrentou isso no Salmo 42, verso 5, quando ele disse assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Eu gostaria que nós começássemos a entender algo aqui nessa noite. Diga comigo: a minha alma não nasceu de novo. Irmãos, nós precisamos entender isso na vida cristã, que a nossa alma não nasceu de novo, e que a nossa alma nunca nascerá de novo. Pastor, o que é a alma, pastor? A alma é a sede das emoções, é o mundo dos pensamentos, é o mundo das sensações. A nossa mente, ela opera na alma. Então a nossa alma, ela nunca nasceu de novo. Eu diria, um outro conceito que eu daria para a nossa alma seria o seguinte, uma outra definição: a alma é o porão das agruras da vida, a alma é a lixeira das tranqueiras da vida. Tudo aquilo que a gente vai absorvendo de negativo na vida, ressentimentos, mágoas, decepções, frustrações, tudo isso vai sendo armazenado na nossa alma. Só que nós precisamos entender, amados, que a nossa alma não nasceu de novo e não nascerá de novo. E aí, nós precisamos compreender que o Evangelho é um chamado para a vida no Espírito, não é um chamado para a vida na alma. E se nós não entendermos isso, nós vamos trazendo toda essa herança emocional para os nossos cultos, porque a gente vai funcionando assim. Se a gente está bem emocionalmente, o meu glória a Deus vai ser mais alto, a minha adoração vai ser mais profunda, a minha adoração vai ser mais efusiva. Mas se eu não estou bem emocionalmente, a minha adoração vai ser sem vida, sem graça, para baixo. E o inferno sabe, Satanás sabe, os demônios sabem, que se eles conseguirem prender um homem no emocional, esse homem não vai conseguir romper, esse homem não vai conseguir avançar, esse homem não vai conseguir viver a vontade de Deus na terra plenamente, porque ele está preso nas emoções.
É por isso, amados, que nós precisamos combater esse evangelho psicologizado, esse evangelho que tenta dar paliativos para a nossa alma, esse evangelho que tenta aplacar a nossa dor emocional. O evangelho, queridos, não é psicologia, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga amém. Então eu não posso inventar uma campanha aqui na igreja para aliviar as tuas dores emocionais, porque o chamado do evangelho é para que tenhamos uma mente transformada. Diga amém, diga aleluia e dê um aplauso ao Senhor. O chamado do evangelho é para que tenhamos uma mente transformada, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a pegada desse semestre vai ser a seguinte: ou você decide ser dominado pela sua alma, ou você decide ser dirigido pelo Espírito. Essa vai ser a pegada desse segundo semestre. Ou você decide ser guiado, dominado, possuído pela melancolia da sua alma, porque nós não podemos esperar dias melhores para a nossa alma. A alma, queridos, trabalha nos abatendo. A alma trabalha nos jogando para baixo, a alma trabalha nos jogando para o fundo do poço, mas o Espírito de Deus trabalha nos jogando para cima, o Espírito de Deus trabalha nos projetando para frente, o Espírito de Deus trabalha levantando a nossa cabeça. Aí nós vamos ter que tomar essa decisão, porque a vida cristã é uma vida de responsabilidades. Tem uma hora na vida cristã, querido, que você não pode ficar querendo viver a vida cristã com um pastor sempre te ajudando, com um discipulador sempre te empurrando, com aquele irmão em Cristo sempre te levantando. Tem uma hora na vida cristã que você tem que aprender a andar no Espírito Santo. É um mundo novo para todos nós. Eu faço uma pergunta nessa noite: antes de conhecermos a Cristo, nós éramos guiados pelo Espírito ou pela alma? Pela alma. O Espírito estava morto. Agora veja o quanto isso foi tenebroso. Significa que desde o meu nascimento até 1990, quando eu aceitei Jesus, a minha vida era dirigida pela alma. Antes de você aceitar Jesus, era só alma enferma pelo pecado. Era o que você achava, o que você pensava, o que você imaginava. Nós não podemos depender das emoções e da alma para vivermos a vida cristã. O meu justo viverá pela fé, não é pelas emoções. Eu não posso depender das minhas emoções para tocar a vida cristã. Porém, Satanás e o inferno sabem o quanto essa área emocional é tenebrosa na nossa vida. Satanás sabe o quanto o mundo está aprisionado pela alma. Pessoas doentes, aprisionadas no mundo emocional. Irmãos, a nossa alma, ela não tem estrutura para lidar com os abalos emocionais. A nossa alma não tem essa estrutura, não tem essa capacidade. Você recebe uma notícia que o seu pai morreu, que sua mãe morreu, que o seu filho morreu. A nossa alma não tem estrutura para lidar com isso. Ela não foi programada para lidar com os abalos da vida. É por isso que mais do que nunca, o grito do Espírito de Deus nessa noite, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. O chamado do cristianismo é um chamado para vivermos no Espírito. Você olha para a vida de Jó. Jó tinha uma plataforma de vida no Espírito. O livro de Jó começa dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó tinha uma plataforma de vida com Deus. Jó tinha uma plataforma de vida com Deus consolidada, com consistência. Tinha santidade na vida dele, tinha temor a Deus na vida dele. E a Bíblia diz que quando num só dia ele recebe as piores notícias que ele poderia receber. Seus filhos todos morrem. Todo o seu gado é destruído. Sua casa é destruída.
E quando ele recebe aquelas notícias que talvez colocariam todos nós numa sepultura, que talvez fariam com que todos nós gritássemos aqui nessa noite, num verdadeiro desespero em saber que perdemos toda a nossa casa, a nossa família. Mas a Bíblia diz que Jó, quando ele recebe aquelas notícias, ele diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em nada disso Jó atribuiu culpa alguma a Deus e nem pecou, porém adorou ao Senhor. Porque Jó teve esse comportamento? Porque ele tinha uma plataforma de vida espiritual. Ele tinha uma plataforma de vida no espírito. Pastor, Jó não sofreu com isso? Não sentiu nada? Sentiu. Sofreu, rasgou as vestes em humilhação. Viver no espírito, queridos, não é uma negação das dores da alma. Viver no espírito não é ignorar as dores da alma, mas é viver de uma tal forma que ainda que o espinho na carne esteja ali te perturbando, tentando tirar a tua paz, o Senhor dirá: meu filho, a minha graça te basta, e você viverá plenamente nele, porque ainda que você esteja fraco no espírito, você será forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Diga amém, diga aleluia, dê um forte aplauso a ele e libere um grito de vitória. É possível! É possível! O Salmo 125, verso 3 diz: os que confiam no Senhor, espírito, os que confiam no Senhor, é espírito, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 112, versos 7 e 8: o meu justo não temerá más notícias, porque ele está confiando constantemente no Senhor. Posso ouvir amém? Abacuque 3,17 é o comportamento no espírito também. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja gados nos currais, todavia, olha o espírito aí: eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Eu não dependo das circunstâncias positivas para que eu me alegre no Senhor, dizia Abacuque. O Senhor fará os meus pés como da corça e me colocará em lugares altos. Pastor, onde estava a alma e o espírito na vida de Jesus? Está lá em Mateus 26. Jesus orando com os discípulos, ele diz assim: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Jesus sofreu essa afronta emocional, porque as circunstâncias pelas quais ele estava passando antes da cruz não lhes eram fáceis, como não é para nenhum de nós. Mas ele disse: porém, não se faça a minha vontade, mas a tua, Espírito. Não importa o que a minha alma vai passar e o que o meu corpo passará na cruz, eu quero que a tua vontade, Senhor, prevaleça na minha vida. Queridos, quando nós andamos no Espírito, haverá ressurreição na alma e no corpo. Haverá vida na alma e no corpo. Paulo passou por isso também. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, quando ele diz: em tudo somos atribulados, alma, porém não angustiados. Não existe angústia no espírito. Não existe angústia no espírito. Não existe angústia no espírito. Há tribulação na alma, mas o espírito está pronto. Nosso espírito não está precisando de cura. Nosso espírito não está precisando de libertação. Nós somos novas criaturas, criadas em Cristo. O nosso espírito está 100% restaurado, curado, sarado. Aí ele continua dizendo: em tudo somos perplexos, alma, porém não desanimados. Não tem desânimo no espírito. Deus não nos deu um espírito de desânimo. Deus nos deu um espírito de poder.
Aí ele continua dizendo: em tudo somos perseguidos, alma, porém não desamparados. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Não estamos sozinhos no espírito. Ele continua dizendo: em tudo somos abatidos, alma, porém não destruídos, espírito. Ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso homem interior ele se renova dia após dia. Querido, você vai ouvir muito isso ao longo desse semestre. Quem não sabe lidar com as emoções destrutivas, quem não sabe lidar com as emoções negativas, quem não sabe lidar com as emoções tóxicas, perde bênção, vive acorrentado, vive amarrado, vive acabrunhado, vive cabisbaixo, perde o prazer de viver, perde a alegria, vive vulnerável como a onda do mar. Se vem notícia boa, é glória a Deus. Se vem notícia ruim, sucumbe. Moisés é o exemplo de um homem que não soube lidar com as suas emoções. Moisés deixou de entrar na terra prometida por causa da sua ira, da sua raiva. Pegou o cajado, bateu numa rocha dizendo: porventura poderá sair água dessa rocha? A incredulidade. Deixou de entrar na terra prometida porque não soube lidar com as suas emoções. Moisés era um homem muito irado. Uma vez ele viu um hebreu brigando com o egípcio, foi lá e matou o egípcio. Era um homem brabo, irado, não sabia lidar com as suas emoções. Só que Deus não perde quando você se queda ao Senhor, quando você se rende ao Senhor. Sabe o que Deus fez de Moisés? Fez dele o quê? O homem mais manso de toda a face da terra. É possível experimentarmos transformações no nosso emocional. Diga amém, diga aleluia e dê um aplauso ao Senhor nessa noite. É possível. É possível. 40 anos de deserto, meu irmão. Se depois de 40 anos no deserto ele não se transformasse num homem manso, podia embalar e mandar para a glória. Você que anda dizendo: pastor, eu sou bruto mesmo, sou ignorante, pastor. Deus vai te pegar. Não, pastor, nasci assim, vou morrer assim. Deus vai te pegar. Diga assim: pega ele, Jesus. Esse ele é você mesmo. Quais foram as consequências desse abalo emocional na vida de Noemi? Olha o versículo 12. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos. Irmãos, morre o marido de Noemi, morre os seus 2 filhos, e agora Noemi está com as suas 2 noras, querendo acompanhá-la. Só que a amargura no coração, na alma, no emocional de Noemi era tamanha, que Noemi estava dizendo assim: eu quero que vocês voltem. Porventura eu teria ainda filhos para lhes darem como marido? Eu quero ficar sozinha. Eu não quero a companhia de vocês. Vão construir a vida de vocês em outro lugar. Me deixem em paz. Irmãos, é certo que cada um de nós reage de uma maneira diferente diante dos abalos da vida. Mas a reação de Noemi era uma reação que a deixou profundamente abatida. E o principal sintoma de uma alma profundamente abatida é exatamente esse: é o isolamento, é a solidão, é a distância.
Esse é o principal sintoma de uma alma batida, e Noemi está revelando isso aqui. Ela está dizendo às suas 2 noras: me deixem só, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero ver ninguém, eu quero tocar a minha vida sozinha, eu vou me mudar daqui. Esse é o principal sintoma de uma alma batida. A pessoa quer ficar sozinha, a pessoa não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, ela se isola, ela mergulha numa solidão, ela quer distância de tudo e de todos. Pastor, qual é o perigo desse comportamento de querer se isolar, de querer se distanciar, de não querer ver ninguém, de não querer ter conversa com ninguém? Esse tipo de comportamento é um prato cheio para o inferno, porque é esse cenário que Satanás precisa para gerar na pessoa pensamentos suicidas, por exemplo. E pasmem vocês, nós pastores temos ouvido de pessoas que estão por anos a fio dentro de igrejas com pensamentos suicidas, querendo tirar a vida. Pessoas que estão perdendo o prazer de viver. Tudo isso em nome de uma decepção, em nome de um abalo, em nome de uma fragilidade emocional. Então Satanás vem com as crises de pânico. Satanás começa a abrir portas no mundo das drogas como uma fuga para aquela pessoa que está profundamente mergulhada na depressão, numa crise emocional destrutiva. Aí vem os vícios, vem a porta para a prostituição. Muitas vezes o divórcio no casamento é visto como uma fuga também. Mas eu preciso lhe dizer algo aqui nessa noite. Diante de um abalo emocional, onde Satanás entra para trabalhar na sua vida, querendo lhe distanciar de todos e de tudo, eu quero lhe dizer nessa noite, que esse não é o melhor caminho. Se você está vivendo uma angústia, um abalo nas suas emoções, não se afaste da igreja. Eu quero ser boca de Deus aqui para te dizer, mesmo quebrado, mesmo arrebentado, mesmo se arrastando, venha para a igreja, porque mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 anos nas tendas da perversidade. Não se afaste da célula, não se afaste do discipulado, não se afaste dos seus amigos cristãos. Sabe por quê? Porque se afastar não é a solução. Se distanciar não é a solução. Mas pastor, o mundo diz que o tempo cura. Não cura. Quem cura é Jesus. Quem cura é a palavra. Em tempo de abalos emocionais, em tempos em que a nossa alma está gritando, em tempo em que a nossa alma quer puxar a toalha, quer chutar o pau da barraca, todos nós precisamos de uma Ruth nesse tempo. Noemi não estava entendendo, porque esse é o papel das emoções agitadas. Elas embaçam a nossa visão. A gente não consegue enxergar adequadamente. Ruth era uma providência de Deus na vida de Noemi para que houvesse cura na vida dela. Só que ela não estava entendendo isso. O grito da alma de Noemi era: Ruth, vai-te embora. Ruth, me deixa só. Mas no dia da nossa crise, nós precisamos de uma Ruth. Essa Ruth, querido, pode ser a sua célula. Essa Ruth pode ser um vizinho. Essa Ruth pode ser um amigo que te quer bem. Essa Ruth pode ser a igreja, pode ser um culto. Essa Ruth pode ser o teu pastor. Pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, pode ser um parente. Noemi estava mudando de cidade, mas o problema estava indo com ela. Isso é um alerta aqui para você que muitas vezes está pensando em mudar de denominação, pensando em mudar de igreja. Muitas vezes nós mudamos de igreja por causa de uma decepção, por causa de alguma coisa que... mas o problema vai com você. No lugar aonde você foi ferido, esse é o lugar aonde Deus quer te sarar.
No lugar onde você caiu, esse é o lugar onde Deus quer te levantar. Quando Moisés foge do Egito para o Monte Sinai, para o deserto, 40 anos se passaram. Sabe qual era o lugar da terra onde Moisés menos queria pisar? Era no Egito, porque havia uma pendência ali. E depois de 40 anos, Deus manda Moisés de volta para o lugar da terra para onde ele menos queria ir. Não fuja dos seus problemas, enfrente-os. Não fuja das suas crises, enfrente-os. Se você sai de casa por uma desavença com seu pai e com a sua mãe, um dia você vai ter que voltar lá. E Moisés então, no lugar onde ele deu o pior testemunho, no lugar onde ele cometeu o pior delito, no lugar onde ele cometeu a pior vergonha, foi o lugar onde Deus o restaurou, foi o lugar onde Deus o levantou, foi o lugar da maior autoridade, da maior unção de Deus na vida dele. Eu quero profetizar aqui nessa noite dizendo que nas áreas onde o diabo mais te feriu, nessas áreas Deus vai desatar uma unção e uma autoridade sobrenatural sobre a sua vida. Se você tem caído, querido, na sua sexualidade, Deus vai te dar unção para curar a muitos. Se você tem sido ferido no seu relacionamento conjugal, Deus vai te dar autoridade para trabalhar com muitos casais. Diga amém. Nós precisamos entender isso. Deus está querendo desatar isso na nossa vida. Não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de casa. Tem que ter mudança aqui no coração. Tem que ter mudança aqui dentro. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Diante dos mares vermelhos da vida, a gente fica inquieto, abalado. Ali estava Moisés nervoso diante do mar vermelho, mas ele ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso dizendo: Moisés, aquieta-te e sabei que eu sou Deus. Não podemos estar dominados pelos gritos da nossa alma. Não podemos estar dominados, queridos, pela doença das nossas emoções. É bem verdade que a nossa alma não nascerá de novo, mas haverá transformação no nosso entendimento. Eu vou saber lidar com isso. Eu vou saber controlar as minhas emoções. Eu vou saber administrar as minhas emoções. Vai ter uma hora que eu vou ter que dizer: aquieta-te, alma. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O louvarei é espírito. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não busca adoradores que o adorem na alma. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O espírito está pronto para adorar. O espírito está pronto para enfrentar a tentação. O espírito está pronto para enfrentar as afrontas do diabo. O espírito está pronto. O nosso viver é no espírito. O versículo 19 diz: então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade fez o que, igreja? Fez o que? Se comoveu. Toda a cidade sentiu pena. O original hebraico dá essa ideia. Toda a cidade sentiu pena delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Esse era o comentário geral na cidade. Meu Deus! Cadê aquela mulher alegre? Cadê aquela mulher sorridente? Não pode ser Noemi. A amargura estava estampada no rosto de Noemi. O semblante de Noemi estava decaído. A tristeza havia tomado conta da sua vida. Uma mulher que saiu tão alegremente de Belém, agora retorna tão desistida, sem prazer de viver, angustiada, amargurada. Sabe, irmãos, muitas situações dessa vida tentam roubar a nossa alegria.
tentam roubar a nossa paz, tentam roubar, queridos, o nosso prazer de viver. Pergunte para uma pessoa que, ao receber o diagnóstico, foi diagnosticada com câncer. É fácil isso? Pergunte para uma pessoa que recebeu um exame assim, que foi fazer o teste HIV e viu que está com AIDS. É fácil isso, queridos? Pergunte para uma pessoa que estava há mais de 15, 20 anos numa empresa tão consolidada, chega para trabalhar e recebe a carta de demissão. Situações que tentam roubar a alegria de um pai de família que dependia daquele emprego para manter a sua casa, seus filhos. Pergunte para uma pessoa que está amargando hoje a situação de um divórcio, de uma traição, de uma infidelidade. Pergunte à pessoa que teve o seu carro tomado pelo banco, que teve a sua casa tomada pelo banco. Pergunte a uma pessoa, querido, que teve um parente assassinado por um ladrão, ou que talvez morreu num acidente trágico de carro. Eu sei de pessoas aqui da IBMA que tiveram basicamente a sua família dizimada num acidente. Eu pergunto, irmãos, é fácil isso? Não é fácil para ninguém. Pergunte para uma pessoa que sofreu abuso sexual de um parente e tem que lidar com esse parente, tem que olhar para ele dentro de casa. Pergunte para as pessoas que estão decepcionadas com pastores, com igrejas, com religião, com denominação. Humanamente falando, queridos, não existem palavras para confortar um coração assim. Humanamente falando, não existem palavras no natural para confortar um coração assim, cheio de dor. Noemi estava tão depressiva que só conseguia ver o sofrimento. Noemi estava tão depressiva que talvez morrer seria o melhor para ela. Noemi estava tão amargurada que ela não conseguia nesse estado adorar a Deus adequadamente, servir a Deus adequadamente. Não era a hora de perguntar a Noemi: cadê a tua paixão por Deus, Noemi? Cadê a tua dedicação por Deus, Noemi? Não era, queridos, não era. É por isso que precisa haver uma diferença muito grande entre discipulado e aconselhamento. São duas coisas completamente diferentes. Há pessoas que talvez nem deveriam estar no discipulado, deveriam estar num processo de aconselhamento em primeiro lugar. Porque eu não posso esperar que uma pessoa seja tão produtiva no reino de Deus se ela está tão cheia de amarras na sua alma, se ela não sabe nem quem ela é em Cristo, se ela não tem conhecimento do que lhe aconteceu em Cristo. Porque o discipulado quer projetar as pessoas para o serviço, para o trabalho, para a produtividade no reino. Mas o aconselhamento, ele vai mexer em áreas. O aconselhamento, ele vai tirar escamas dos olhos. O aconselhamento vai te ajudar a ver quem você é em Cristo. O aconselhamento vai te ajudar a entender que a obra da cruz foi muito mais poderosa do que a obra do pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas o discipulado quer pegar as pessoas que não estão adequadamente prontas para enfrentar as guerras da vida cristã. E aí, eu acho que o Salmo 121 nos ajuda quando diz assim: elevo os meus olhos, eu levanto os meus olhos, eu decido levantar os meus olhos para os montes.
De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem. Ele vem. Tão certo como a aurora de cada dia, tão certo como o vento, tão certo como a brisa, tão certo como o ar que eu respiro, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor é quem te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Diga amém, diga aleluia. Dá glória a Deus e um forte aplauso a Ele. Ele é digno. Aleluia. Senhor guardará a tua alma. Salmo 47, 3, compartilhávamos isso ainda há pouco, Carla. O Senhor sara o coração quebrantado. Ele cura a alma abatida. Mas o versículo 20 diz assim: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Deus Todo-Poderoso. Não vai dar para a gente trabalhar esse versículo aqui, mas eu vou trazer numa outra ministração, e talvez o tema seja esse: não culpe a Deus. Porque esse é também uma das funções da alma adoecida. Culpar a Deus por causa das agruras da vida. Culpar a Deus porque algo não deu certo na sua vida. Culpar a Deus por causa de uma tragédia na sua vida. E a Noemi estava exatamente nesse estágio aqui. Porque com grande amargura me tem dado o Deus Todo-Poderoso. Noemi estava dizendo para as mulheres, para a cidade: olha, vocês estão me vendo amargurada? Foi Deus. Vocês estão me vendo oprimida? Foi Deus, Ele é o culpado. Não me chamem de Mara. Escute, querido, certos abalos emocionais têm esse poder de mudar o nosso nome, tem esse poder de mudar o nosso sorriso, tem esse poder de mudar a nossa identidade, tem esse poder de nos fazer culpar a Deus. Certos abalos emocionais, debaixo de uma ação maligna, debaixo de uma ação satânica, tem esse poder de moldar o nosso comportamento, de moldar a nossa fala, de moldar a nossa atitude. Me chamem de Mara, me chamem de amarga, me chamem de derrotada, me chamem de desprezada, me chamem de angustiada, me chamem de mulher infeliz. A dor emocional tem esse poder de nos levar de mal a pior. Irmãos, a boca fala do que está cheio o coração. O nosso corpo, as nossas reações, as nossas palavras e as nossas atitudes, o nosso semblante expressam aquilo que está dentro de nós. É por isso que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. A boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. É impressionante isso, como o nosso estado interior nos molda, nos transforma. É por isso, queridos, que a hipocrisia é bem mais fácil. Porque muitas vezes as pessoas nos perguntam: tudo bem, a gente abre aquele sorriso, mas só Deus sabe o quanto a gente está quebrado aqui dentro. Só Deus sabe o quanto a gente está desistindo aqui dentro. Porque muitas vezes a igreja ela tem funcionado assim, ela termina de matar os seus feridos. Aí a gente tem que representar, a gente tem que maquiar, a gente tem que fazer de conta. Até porque, pastor, eu sou um líder. Sou um líder de célula, sou um discipulador. Tenho um conceito na igreja, como eles vão me ver? Aí a gente vai funcionando assim na vida cristã.
Como se a gente não suportasse chorar com os que choram. Mas Jesus, queridos, eu vou falar nisso amanhã, durante os 3 cultos. Eu vou falar sobre a mulher samaritana. O evangelho é para os quebrados. O evangelho é para os marginalizados. O evangelho é para os rejeitados. O evangelho é para os perdidos. Jesus não veio buscar os sãos, ele veio buscar os doentes. Foi por isso que Jesus teve que fazer aquela pergunta para os fariseus: quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Jesus era o único que podia e tinha autoridade de jogar pedra naquela mulher. Noemi estava com a sua autoestima destruída. Irmãos, a autoestima baixa adoece as pessoas. Adoece as pessoas. Tem gente que é bonita. É bonita. É um corpo bonito, tem um cabelo bonito, um olho bonito, uma pele bonita, mas vai para frente do espelho e se acha feia, horrível, horrorosa. Tem gente sofrendo isso. Tem gente procurando os terapeutas para isso. Tem gente procurando os psicólogos para isso. Eu mesmo tive um amigo lá na São Sebastião, anos 90. O cara era louro. Irmão, se eu tivesse um cabelo daquele, eu tinha conquistado a pastora Andresa há mais tempo. Foi uma luta, meu irmão, sem cabelo, mas eu consegui. O cara era louro, meu irmão, bonitão, saradão. Aí teve uma decepção de uma moça da rua que não quis namorar com ele, não teve um amor correspondido, foi, pegou o revólver do pai no quarto e se matou. Se matou. Uma tragédia terrível. Filho único. Filho único. Então os abalos emocionais, eles são tenebrosos. A própria sociedade, ela vai estabelecendo um estereótipo do que é uma pessoa de sucesso, do que é uma pessoa modelo, do que é uma pessoa maravilhosa, do que é uma pessoa de bem com a vida. Mas essa sociedade mentirosa que está debaixo de uma regência maligna, por outro lado, está gerando nas pessoas o sentimento de inferioridade, porque elas são gordas, porque elas têm a pele escura, porque elas são baixas, porque elas são pobres e porque elas são carecas em alguns casos. Porque a sociedade, ela vai estabelecendo esse estereótipo de uma pessoa de sucesso. Mas eu preciso lhe dar uma boa notícia nessa noite, e são essas verdades que precisam arrebentar com o nosso entendimento. Escute algo: o que nos define diante de Deus são valores espirituais. Diga amém. O que nos define diante de Deus são valores espirituais. Você pode ter roupa de grife, finas joias, poder aquisitivo, mas se você não for uma pessoa cheia de Deus, você é um pobre, miserável, cego e nu diante de Deus. Porque o que nos define diante do Senhor são valores espirituais. Nenhuma beleza sobrepuja o ser cheio do Espírito Santo. Nenhuma plástica no nosso corpo sobrepõe o ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é a maior beleza que um homem pode ter nessa vida. É a melhor beleza que uma mulher pode ter nessa vida. Querida, se liberte das mazelas da sua alma e seja cheia do Espírito Santo. Querido, se liberte das mazelas da sua alma e seja cheio do Espírito Santo. Esse é o chamado do Evangelho. Esse é o chamado do cristianismo. E essa vai ser a pegada desse segundo semestre. Chamai-me de Mara. Irmãos, exigir de uma pessoa dessa que ela fosse radiante na vida cristã seria um absurdo. Exigir de uma pessoa dessa que ela pudesse ser produtiva no reino de Deus
Isso é um absurdo. Isso é uma agressão. Exigir de uma pessoa dessa que fosse dinâmica no reino de Deus, não ia rolar. Porque uma pessoa amarga afasta até as pessoas de perto dela. Sim ou não? Uma pessoa adoecida no emocional, que só destila veneno, que só destila amargura, afasta até as pessoas. Então não posso exigir que uma pessoa dessa seja um líder no reino de Deus. Não dá ainda. Seja atuante no reino de Deus. Não dá ainda. As dores de um passado mal resolvido dentro de nós funcionam como uma prisão. Funcionam como uma prisão. Ressentimentos, falta de perdão. Irmãos, eu fui fazer numa terça-noite uma visita aqui no Filoiola. Saí do culto de terça, era 10 horas da noite mais ou menos. Cheguei lá e era fora de horário, era uma pessoa que estava no estado terminal e eu precisava orar. E quando eu cheguei, eu precisava de uma autorização para entrar, não podia entrar assim, e disseram que iam chamar a chefe de enfermagem. E aí quando chegaram lá, olha, tem um pastor dali da Igreja Batista que quer fazer uma visita e tal. Aí a chefe de enfermagem disse, como é o nome dele? É o pastor Marcelo Carvalho. Ah, é meu pastor, manda ele entrar. Mas não é isso que eu queria contar. Quando ela foi me receber lá, antes dela chegar para me receber, para que eu pudesse entrar, o vigia estava conversando comigo. E o vigia ali do Filoiola estava me dizendo que há pessoas em estado terminal, à beira da morte, com os dias contados, que deixam uma lista, uma relação de nomes de parentes, proibindo essas pessoas de irem visitá-la por causa do ódio e da mágoa. Gente morrendo assim. Eu não quero que o fulano entre aqui, que deixa a lista lá com a administração. Pessoas que estão morrendo e não se deram conta que a pior doença é emocional. Estão aí, queridos, as doenças psicossomáticas. Pessoas que fazem tudo quanto é tipo de exame e chegam à conclusão que não tinham nada. Há uma pesquisa que aponta que as emoções, uma vida emocional abalada, é um dos principais causadores do câncer. E nós precisamos olhar para isso de frente. Eu sei de pessoas, amados, que transformaram cenários de sofrimento em bênção para outros. Essa é a grande sacada. Eu sei de gente mãe que perdeu, por exemplo, o filho para o câncer e abriu uma ONG para ajudar as pessoas com câncer. Eu sei de pessoas que perderam filhos para a marginalidade e levantaram bandeiras de esperança para outros. Nós não podemos controlar as circunstâncias da vida, mas podemos controlar como nós responderemos a elas. Nós vivemos num mundo mau. A Andresa corre risco de me perder de uma hora para outra. Eu corro o risco de perdê-la de uma hora para outra. Eu corro o risco de perder uma das minhas preciosas filhas. Nós vivemos num mundo mau. Não está no meu controle aquilo de bom e de ruim que vai acontecer comigo, mas está no meu controle o que eu vou fazer com todas as situações que chegarem até mim. Eu não posso impedir que joguem pedra em mim, mas eu posso fazer o que eu quiser com todas as pedras que jogarem em mim. Que essa é a grande sacada da vida. Confortar pessoas através das lições que aprendemos com o sofrimento é algo terapêutico para nós mesmos. Confortar as pessoas com as lições que nós aprendemos através do sofrimento é algo terapêutico para nós mesmos. É cura, é bálsamo. O versículo 21 diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido.
pergunta de Noemi aqui é aquela que nos assola também: por que eu? Por que logo comigo? É o que as famílias estão se perguntando nesse ataque que houve em Barcelona. Por que com meu filho? Por que foi o meu marido? São esses questionamentos que vão assolando nossa alma. Certos níveis de angústia nos fazem culpar a Deus, nos fazem culpar as pessoas. Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Irmãos, Noemi estava magoada com Deus. Não acredite na mentira de Satanás que diz que Deus abandonou você. Não acredite na mentira de Satanás que Deus levou seu marido, Deus levou sua esposa e seu filho porque Ele está punindo você. Não acredite nessa mentira que Deus rejeitou você. Pare de culpar a Deus, pare de culpar os outros. Nós vivemos num mundo mau. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições. Ela diz aqui, olha: ditosa eu parti, cheia eu saí, mas vazia eu estou voltando. Eu fui no dicionário pesquisar essa palavra ditosa. Ditosa significa felicidade transbordante. Eu saí daqui de Belém debaixo de uma felicidade transbordante, mas eu estou voltando vazia. Eu estou voltando amarga. Sabe, irmãos, ninguém entra num noivado para depois sair desse noivado ferido. Ninguém entra num casamento para sair desse casamento com um divórcio. Ninguém vai numa consulta médica e lá, de repente, já fica para ir para a UTI. Ninguém vai para o trabalho e de repente para receber uma notícia de demissão. Mas nesse mundo mal, amados, tudo pode acontecer. Noemi foi para Moabe cheia de expectativas, mas lá foi o lugar das suas piores dores, do seu pior sofrimento. Ela enterrou as pessoas que ela mais amava. Então a vida, ela é exatamente assim, incompreensível. Não tente entender a vida que você não vai conseguir. Não tente querer compreender a vida que você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Me explique um trabalhador que pega um tiro de uma bala perdida e morre, e um assaltante de banco que já está com 15 balas no corpo e não morre. Me explique isso. Não dá para compreender. Não tente compreender a vida que você não vai conseguir. Porque nem sempre a vida vai ser do jeito que nós projetamos. Nem sempre a vida vai ser do jeito que nós desejamos. Nem sempre a vida vai ser do jeito que nós idealizamos. Porque nós vivemos num mundo mau. É preciso saber viver, senão a gente vai surtar facilmente. Já dizia uma música, né? É preciso saber viver, senão a gente vai surtar. Quem dirige aqui, dê um sinalzinho com a mão. Você já ouviu falar de pistões? Você já ouviu falar de junta homocinética? Mas para você dirigir, tem gente que nem sabe que isso tem no carro. Tem no carro. Você não precisa saber que isso tem no carro para você dirigir. Você não precisa, querido, querer entender a maldade do mundo para querer viver. O que estava faltando para Noemi é que havia esperança. E eu quero terminar dizendo que a história de Noemi terminou de uma forma maravilhosa. Nos faltaria tempo para falarmos como a história de Noemi finaliza. Mas a história de Noemi termina com ela dizendo que Noemi foi para ela, valeu para ela, foi melhor para ela do que 7 filhos. Deus usou a vida de Ruth para Noemi, de forma que Noemi disse: Ruth, a tua vida me foi melhor do que 7 filhos, porque Ruth foi o instrumento que Deus usou para mudar a sorte de Noemi. Ruth foi o instrumento que Deus usou para devolver o sorriso
para devolver a alegria, para devolver o gozo para a vida de Noemi. Eu não sei quantas pessoas estão aqui nessa noite, talvez quebradas, angustiadas, amarguradas, desanimadas na vida cristã, mas eu quero te dizer que a gente vai trabalhar muito essas questões da alma e do espírito, procurando mostrar que a sua vida não pode ser dirigida pela alma, sua vida não pode ser dirigida pelos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles são enganosos, eles são nocivos, eles são perigosos. Eu mesmo tive um amigo que foi ao dentista, ele estava com uma dor num dente podre de baixo, e a dor era tão terrível que estava irradiando para o dente de cima. Ele chegou com o dentista e disse: olha, eu quero que arranque esse dente de cima. O dentista olhou: mas o que está podre é o de baixo. Ele disse: não, mas o que está doendo é o de cima. E entrou numa discussão, e o dentista, tudo bem, foi e arrancou o dente de cima. Passou a anestesia e o dente continuou doendo. Qual foi o problema dele? Foi guiado por aquilo que ele estava sentindo. Nós vamos investir muito nesse segundo semestre, procurando mostrar para você que você não pode ser guiado por aquilo que você está sentindo. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Você tem que ser guiado pela palavra de Deus. Hoje eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui e desejam dizer: pastor, eu quero viver essa vida no Espírito em plenitude. Eu quero, pastor, essa dimensão de vida cristã, onde as mazelas da minha alma serão subjugadas pelo agir do Espírito Santo na minha vida. Ficarão no lugar onde elas devem ficar, por conta da ação do Espírito Santo na minha vida. O convite que eu lhe faço nessa noite é para que você esteja experimentando um nível de vida no Espírito sem igual na sua vida cristã. Eu estou desafiando você a experimentar o seu melhor momento de vida cristã com Deus. Eu estou desafiando você a sair do piloto automático dessa vida cristã medíocre e michuruca, porque a vida cristã ela não é uma vida para vivermos no piloto automático. Eu estou chamando você para viver as aventuras do Espírito. Eu estou chamando você para ser projetado para o centro da vontade de Deus, para viver tudo aquilo que o Senhor desenhou para a minha vida e para a sua vida. Essa é a chamada nessa noite. Essa será a chamada desse segundo semestre.